Fala, estrangeiros, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lex Silva. Eu sou Kelly Pinheiro. Pegue seu passaporte e se prepare para uma viagem, porque hoje nós teremos uma viagem cibernética. Uma viagem onde nós vamos surfar na onda da internet. É isso aí. E como vocês sabem, como de costume, antes de apresentar nosso convidado especial, vamos falar da galerinha que apoia o nosso projeto. Começando sempre por eles, é claro, Excellent Cut. Se você mora aqui em Swindon e região, precisa dar um trato no cabelo, na barba e no bigode, meu amigo, não perca tempo. André e companhia vão te dar um excelente tratamento. Também, se você quiser continuar o tratamento de beleza para homem e mulher, temos a Única, clínica de estética e beleza, onde é tratamento para remoção de pelos, né, através do, como que é o mesmo nome? Laser. Através do laser, tratamento para as linhas de expressões, é só falar com a Única, clínica de estética e beleza. É isso aí, e hoje temos um recado muito especial para você estrangeiro que veio aqui através de um sonho de lutar e ter uma vida melhor, mas eu digo para você, não é só isso. Você, brasileiro, pode realizar o seu sonho da casa própria, porque nossos parceiros da Everest Rock vão te ajudar do início ao fim desse sonho. Então, se você tem um sonho de ter a casa própria aqui em UK, Everest Rock é a pessoa que vai te ajudar. E também não podemos esquecer da nossa maravilhosa Love Details, que é essa empresa de personalizados, né? Sensacional, da minha amiga, eu vou falar que é minha amiga. E ela faz produtos para a sua empresa, para a sua festa de aniversário, para qualquer coisa, envia para toda a Inglaterra, Europa e mundo. Fique à vontade, fale com a Love Details. É isso aí. E agora, já deu um trato, já personalizou a sua empresa, você precisa dar um upgrade no seu marketing digital. E hoje nosso convidado vai falar sobre isso, a importância disso. Kelly Pinheiro Photography. Ela vai ajudar você a dar um upgrade no marketing da sua empresa com fotos corporativas. Fotos corporativas para sua empresa. Isso vai levar você a um outro nível. É isso aí. Também temos a Mineral Water, que é uma empresa personalizada para roupas fitness. Se você gosta de ir para academia, fazer sua corrida matinal, sua caminhada, eles têm todos os tipos de produtos para você viver uma vida fitness e investir aí, né, na sua saúde e no seu corpo. É isso aí. Recados dados, vamos falar com ele, nosso convidado especial de hoje, que é o João. Não aquele João do pé de feijão, que tem os feijões mágicos, mas esse também tem uma mágica especial para ajudar você no seu business digital. João do caminhão. Então, senhoras e senhores, com vocês, João Alves. Cadê ele? Chega aí. Pra quem chegar, vocês me avisam. Seja muito bem-vindo. Essa piada do João do caminhão, ele falou antes de você chegar. Ele achou que eu ia deixar passar batido. Não, eu vi que ele engasgou. Ele falou assim, João pé de feijão. Mas a cabeça dele tava no caminhão. Na quinta série. Eu sei. Seja muito bem-vindo. É uma honra pra gente receber você. Felizão pelo convite. Alguém com o seu currículo, né? Poxa vida, na hora que a gente viu ali, meu Deus. Não, na hora que a gente viu o briefing dele, fala assim, não estamos à altura. A gente vai falar o quê? Digamos que tá um pouco à altura. Não. Eu sou uma piada pra você, João? É uma piada curta. Não somos nem dignos. Então mas eu fiquei feliz pelo convite. Obrigadão. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. E fala pro pessoal de casa quem é João Alves e como você veio parar aqui na terra da Eterna Rainha. Caraca, mano. Tô aqui bastante tempo já. Posso dizer que tô quase mais aqui do que no Brasil, daqui uns dias, daqui uns anos. Cara, eu vim pra cá em 2008. Eu era bem novo. Ainda sou, mas era mais novo. Mas eu lembro que eu vim um pouquinho antes do meu aniversário, por volta de mês de junho. Saí do Dia dos Namorados do Brasil. Lembrei agora. 12 de junho eu saí do Brasil. 2008. E aí eu fui pra Itália. E esse processo meu de migrar, né, foi muito difícil. Eu dormi e acordei no outro dia e falei pra minha mãe, vou embora. Do nada. Foi muito difícil. Foi literalmente do nada. Clique.
que será que ele sonhou naquela noite? Cara, eu tinha um amigo que morava na Itália, o Gui, e ele falava muito, né, que estava lá, que tinha um sonho de falar italiano, ele era comissário da TANA e estava lá estudando. E eu falei, uai, cabe mais um aí? E ele falou, cabe. De juro, cheguei no outro dia no meu chefe, pedi minhas contas. Eu trabalhava com o vereador, pedi umas contas para ele. Vendi uma... Lembra da bis? Com tudo ela combina. Só não combina com o posto. Vendi uma bis que eu tinha. Não era bicicleta, gente. É moto. Bis. Não é moto também, né? É uma bis. Mas também não é o chocolate. É uma bis. E aí vendi um computador que eu tinha, um MacBook. E falei, vou embora. É isso que eu tenho. Vamos comprar passagem e vou embora. Eu vim em 2008 para Itália. Fiquei por 3 meses lá Morei em Roma. Sozinho na época. Sozinho. Eu tinha 20 para 21 anos, eu acho. Muito novo. Ia fazer 21 anos. Em agosto eu fazia 21 anos. E aí eu fiquei na Itália porque tava numa crise louca. Não tinha emprego, não tinha nada. Caramba. E eu tinha um primo que morava na Inglaterra. Eu liguei para ele e falei, Bruno, e aí, como é que tá aí? Ele falou, cara, tá ruim, mas tá melhor que na Itália. Eu falei, pô, se tá ruim, tá melhor que na Itália, eu vou para lá, né? E aí eu vim, quando eu cheguei aqui, eu lembro direitinho que passou assim, 15 dias, ele virou pra mim e falou assim, ó, que é muito bom, só tem um problema. Eu falei, qual? Eu tô indo embora daqui 2 meses. Eu falei, poxa, Bruno, se tu tivesse me falado que você ia embora daqui 2 meses... Você me trouxe pra um barco afundando. Eu não tinha nem vindo. É aquela história, nunca vá sozinho. Vai que você fica com alguém. Piadinha dos bastidores. O que é feito em Vegas, fica em Vegas. E aí... Mas é tão bom que ele tá vindo embora. Aí eu peguei e falei, pô, ele falou, não, se eu falasse pra você que senão... que eu não estaria aqui, você nem viria. Então eu preferi não falar pra você. Nossa, que gênio. Então, assim, eu sou um cara que... Sou cristão, sou casado, tenho 2 filhos, né? Tem a Ana Luísa e o Levi, um de 5 e um de 10 anos. A minha de 10 anos, o Levi de 5. Tô aqui em Londres há 15 anos, praticamente. Trabalho na área do marketing digital, trabalho com marketing há mais de 20 anos. Aí o povo fala, mas você é novo? Sim, comecei bem novo também. Comecei com 12 anos de idade. Eu falo que meu primeiro site eu fiz aos 13 anos de idade. Caramba. Meu primeiro blog. Você lembra da época do Mirk? Mirk? Aí, tá vendo? ICQ. É que eu não tinha acesso a sim. essas coisas nessa época. ICQ, Mirk. Eu sou dessa época, mas não tinha acesso. Tinha o MSN na época. Aí sim. Então tinha as comunidades que se criavam. Naquela época existia comunidades do Orkut e tal. Então acabei criando um site para a comunidade do Orkut. E aí eu era aqueles caras que interessado em computador, né? Então sou esse cara que tá aí. Gosto mais de ajudar pessoas. Sempre fui apaixonado em ensinar, dar aula. Sempre gostei muito tipo dessa aula de professor, ensinar. Deus Tô te aí. abençoe. Que não é fácil, né? Não é fácil. Tem que ter paciência. Tem que gostar bastante. Mas é isso, esse é o João, um pouquinho do João. Acho que eu falei até demais já, né? Acabou. Beleza, obrigado. Resumi minha história em 2 minutos. Então fala pra gente como esse João que chegou num barco afundando, vamos dizer assim, com um amigo indo embora. Remando, jogando água pra fora. Não pelo país, é claro, mas por um amigo que o convidou indo embora, até esse João vitorioso, vamos dizer assim. Cara, eu falo assim, foi difícil? Foi. Só que o processo foi gostoso. Eu aprendi muita coisa nesse processo. Por exemplo, eu vejo hoje pessoas que chegam aqui e não tem nada contra. Eu acho massa. Hoje você tem pessoas que ajudam, tem canais de informação, site, blog, YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat, whatever. Na minha época não tinha nada. Era muito pouco. Eu lembro que para procurar quarto, a gente saía procurando a Leros. Ou senão a gente ia nesses supermercados brasileiros para ver se tinha stickers, alguma coisa pregada nas locais, né? Pra você encontrar quarto, por exemplo, para alugar. Uhum. Então, quando meu primo foi e eu fiquei só, literalmente só, a solidão bateu, a depressão bem... Naquela época a depressão não era famosa igual hoje, não, né? Virou popstar. Mas naquela época você sentia isso, só não dava o nome, né? Então você ficava muito solitário, muito sozinho. Mas isso fez com que eu aprendesse muita coisa de Londres. E esse processo, eu acho, de eu aprender meio que na garra, na luta, sem ninguém, fez com que eu pudesse ajudar outras pessoas quando chegou, entendeu? A ver a pessoa
mais humana do outro lado, entendeu? Empatia. Empatia. Muito bom isso. E ao invés de você criticar o processo, a fase que ela tá, eu falar, cara, você pode encurtar esse processo, eu já passei por isso. Eu sei de pessoas que já passou por isso e conseguiu. Então hoje a pessoa vê, hoje eu vivo do marketing digital, hoje eu tenho minhas empresas, são mais de 4 empresas que eu tenho, entre sociedades e próprias. Então quando eu vejo uma pessoa que chega aqui e fala, não é possível fazer isso, eu vou virar isso que eu quero. Eu falei, é uma opção sua. Eu estava te perguntando nos bastidores sobre uma empresa que tem em Bristol. Eu conheci um cara na moto que ele era engenheiro de peças de avião no Brasil. E aqui ele era motoqueiro. E eu falei, cara, tu é engenheiro, mano. Formado, você tem profissão, currículo. Por que você não aplica para uma vaga de emprego? Ele fala, cara, porque eu sou brasileiro e eu não falo inglês. Mas você sabe soldar, você sabe fazer os negócios? Cara, eu sou engenheiro. E eu falei, mas aonde que você não pode? Porque eu sou brasileiro. É o que eu falo, síndrome do cachorro vira-lata. Tipo assim, você não pode ser o que você é no país? Claro que você pode. E eu ficava, cara, mano, você tem que aplicar, você tem que aplicar. E um dia ele tomou a decisão de aplicar. E eu lembro que na primeira aplicação que ele fez, foi, acho que para essa empresa de coisa de aviação em Bristol, ele passou, foi chamado para entrevista. Que legal. E ele passou. E ele voltou para Londres para buscar família, tinha filho, esposa. E aí encontrei com ele e falou, mano, passei. E eu queria te agradecer. Porque eu nunca achei que eu era capaz. O dia que eu mudar para Bristol, eu quero que você vá lá na minha casa, conhecer e tal. E aí ele passou 2 meses, 3 meses, alugou a casa dele e tal. Fui lá. Cara, ele chorava na mesa. Pra contar, tipo assim, cara, eu nunca imaginava que eu poderia ser o que eu sou no Brasil. Para mim, eu ia ter que ser o resto da minha vida motoboy. Não porque é uma profissão ruim, jamais. É digno como todas as outras. E dá para ganhar dinheiro. E muito. Dá pra eu ganhar fui. dinheiro. Muito. Mas, Chico, dá pra fazer outras coisas também. Mas dá pra fazer. E a questão pode da, ser, da entendeu? realização também, né? De você se sentir realizado. Claro. Eu acho assim, tudo na vida, ela não precisa ser o fim, pode ser só o meio. Então, pra ele, ser motoboy era só o meio, não era o fim. Então, era um processo digno. Eu fui também. Mas tem muita gente que não precisa ser e é simplesmente porque acha que não é capaz. Entendeu? E aí esse processo de eu vir do Brasil, chegar aqui, meus primos ir embora e eu ficar só, fez com que eu crescesse, que eu aprendesse. Eu até falo que quando eu fui fazer a primeira vez, eu nunca tinha cozinhado na minha vida. Morava com meus pais no Brasil, tinha tudo, trabalhava, tinha meu próprio dinheiro. Quando eu fui fazer meu primeiro arroz, eu fui naquele site Mais Você. Lembra da Ana Maria Braga? Uhum. Não matei ela não, né? Tá viva ainda. Né? Fui fazer. Ela falou assim, coloca 6 copos de arroz. E eu, frau. Nossa, 6! Água agora, 1 litro, não sei quanto de água. Eu, frau na panela. E aquele trem começou a subir na panela, subindo. E eu falei, vai sopitar tudo, vai sair. Morava com quantas pessoas? Morava com 3 pessoas na casa. Ah, que luxo. Nossa, vocês... 6 copos de arroz, ele sustentou Não, tinha a casa comida inteira pra... por uma semana. Tinha comida pra semana inteira. Eu não sabia o que eu fazia com tanto de arroz. Quando eu fui fritar nuggets, você não tá entendendo. Eu peguei a panela e enchi de óleo, assim, ó. Gastei quase 1 litro de óleo pra... Fazendo pastel. Literalmente. Então, tipo assim, cara, fui aprendendo. Aí hoje você virou chefe de cozinha? Não, continuo sem saber cozinhar. Mas você vai aprendendo com a vida, entendeu? Aprendeu que essa não é essa praia. Não é. De fato, não é. Não. Mas aprendeu. Alguma coisa você aprendeu com isso. Alguma coisa eu aprendi. Eu casei. Não demorou muito que eu cheguei aqui. E como que foi essa fase? De conhecer alguém, de ter uma família? Cara, eu sempre tive vontade de construir minha família muito cedo. Muito cedo. Nada a ver com a religião, nada a ver com o que eu vivi. Meus pais se separaram quando eu era muito novo. Então, esse processo de separação dos meus pais foi muito dolorido para mim. Uhum. Eu sofri muito, até entender que meu pai não voltaria para casa mais. Já tinham se separado. Então, eu cresci falando, eu não quero fazer as mesmas coisas que meus pais fizeram. Então, eu falava, eu quero ser pai novo, eu quero curtir meus filhos enquanto eu tô novo. Quando eu tiver mais velho, eu quero aproveitar meu casamento novo, que meus filhos vão estar maior. Então, eu já cresci com essa cabeça que eu queria me casar cedo, queria encontrar uma pessoa que fosse... companheira, parceira, que entendesse meu jeito quinta série de ser, meu jeito extrovertido, essas loucuras meio que... Eu não sou cigano, mas tipo assim, eu sou muito inconformado com a situação. Então, tô sempre tentando ser melhor. Sempre estudando, sempre procurando alguma coisa melhor. E aí, quando eu tava aqui em 2008, em 2010, 2009, eu conheci o Éder Rodrigues, que é um pastor da igreja do Ministério Aliança, e aí a gente se tornou muito amigos.
somos amigos até hoje, mas ele era meu melhor amigo em Londres. E aí eu brinco que eu falo, mano, de algum jeito a gente precisa ser mais próximo. Você já é casado, tem alguma irmã sobrando? Porque você não tem como você casar com a minha, então... E ele fala, não brinca com isso não, chegada, aqui nem brinca. E aí, brincadeiras à parte, a Sara, que é minha esposa, estava no Brasil, a irmã dele. A gente se conheceu tinha uma rádio na igreja, né? E eu fazia um programa que chamava By a Faith, que era das 10 às 11 da noite, aqui na rádio. E aí eu fazia esse programa na rádio com as melhores músicas do dia e da semana. E ela do Brasil ficava ouvindo. E ali a gente começou a se conhecer. Foi coincidência ou foi de propósito você já meio que ir para essa área de mídia e tal? Não, Da rádio? Na rádio? Na rádio eu ajudei a montar a rádio na igreja. Na igreja eu estava ajudando eles com o processo. Quando eu cheguei aqui, que eu conheci ele, que eu conheci a igreja, eu já comecei a ajudar a igreja nos processos de criatividade, criativo, site. Sempre foi sua pegada isso? Sempre foi. O marketing sempre esteve muito próximo. Eu trabalhei na livraria, na igreja. Trabalhei em editora pela igreja no Brasil. Trabalhei com deputados cristãos no Brasil. Então, sempre estive envolvido entre o marketing e o cristão, entendeu? E aí, quando eu cheguei na igreja, já fui para fazer o site da igreja, já estava envolvido. Falei, vamos criar a rádio, vamos fazer a rádio. E aí eu fazia o programa da rádio, porque às vezes não tinha quem fazer, porque o pessoal não acreditava que dava pra fazer em Londres. Não, a rádio no Brasil funciona, aqui não funciona. Eu falei, gente, tem como, tem estrutura, vamos fazer. E a gente acabou fazendo. E eu tinha esse programa. E desse programa eu conheci ela, a Sara, estava no Brasil, de férias no período, e ela estava retornando para Londres. Aí quando ela voltou, a gente se conheceu pessoalmente. Aí depois de 4, 5 meses que a gente se conheceu, a gente começou a namorar. E o meu processo de namoro, noivado e casamento durou 7 meses. A gente se conheceu e no mesmo ano a gente casou. E 1 ano depois veio a primeira filha nossa, que foi a Ana Luísa. Então foi muito rápido. Então eu fui pai muito novo, casei com 20 e poucos anos, com 24 anos, 23 anos. E eu falava, eu quero não cometer as mesmas coisas que meus pais cometeram. Então foi por esse lado que eu acabei... E aqui é muito solitário, né? Londres é muito... Eu brinco que tem 2 caminhos só. Ou você vai pelo caminho mesmo da perdição total, onde você vai aproveitar tudo que essa terra tem. Porque o dinheiro é muito fácil, o acesso é muito fácil, você consegue ter... se você ganha 1.000 libras por semana, se você ganha 200 libras por semana, você tem praticamente quase o mesmo acesso às pessoas que ganham mais que você. Você consegue ir para as mesmas festas, as mesmas baladas, você consegue beber as mesmas coisas. Eu falo, ou você vai muito por esse caminho, ou você tem que ir pelo caminho mesmo de sair no contramão aí e ir para um lado mais saudável. E eu falei, eu não sei se eu me perco nesse caminho da perdição. Deixa eu arrumar alguém que vai me ajudar a ficar firme. Aí eu casei, então a gente está casado já... Vai fazer 13 anos que estamos casados, mesmo tempo junto, né? Porque foi mesmo ano, bem rápido. Que as pessoas falam, não, a gente tá junto há 20 anos, casado há 15 anos. Eu não tenho como. O bom é que não dá pra esquecer, né? É o mesmo tanto. Então foi assim, aí então, tô casado, então foi ela que eu não tive muitos parceiros aqui em Londres, muito namorado, porque logo eu acabei casando, né? Amarrei meu jumentinho. E fica mais fácil também, né? Sim. A vida a 2 aqui é muito mais gostosa. Sim. É difícil, todo jeito vai ser mais difícil, mas é mais fácil, né? De você caminhar junto. Difícil. Exato. Sozinho também, então. Se tiver alguém pra chorar junto é melhor, né? Que chora e enxugue as lágrimas junto. Chegaram a passar algum momento assim mais difícil como estrangeiro aqui? Como casal? Como casal nem tanto, mas como solteiro sim. Como estrangeiro, quando eu cheguei, eu passei algumas dificuldades, né? Como normal, tipo, fiquei sem emprego, não tinha trabalho, cheguei na crise de 2008. Então, era bem difícil. Cheguei, tipo, um momento que eu praticamente trabalhava para comer e pagar aluguel. Mais nada. Porque cheguei até dever, tipo assim, 2 semanas de aluguel, o cara batendo na porta, ó, se você não pagar até sábado... Vou pôr suas coisas lá fora. E aí, naquela época, você arrumava tudo quanto é tipo de coisa. Então, cheguei a fazer cleaner de estádio, trabalhar em bar de estádio, servindo bebida, construção, cleaner, courrier. Fiz de tudo. Eu costumo dizer que, tipo assim, aqui você consegue se reerguer rápido. Mas quando você tem uma fase assim ruim, é bem ruim também, né? É bem difícil, porque do mesmo jeito que o dinheiro tem bastante valor, as contas são bem altas também.
Exatamente. Então, quando você, de repente, perde a sua renda, para você conseguir pagar ali, é bem difícil. Aqui tudo por semana, né? Sim. Ou por dia, ou por hora, o que for. Então, às vezes, o cara chega pra você e fala assim, se não for essa semana... Uhum. Ou então, uma situação que a gente passou há pouco tempo, eu mudei de trabalho e o meu antigo trabalho eu recebia por semana. E aí, nesse novo trabalho, que é algo raro, eles pagam por mês. Cara, essa mudança aqui é terrível. É triste. É terrível, porque você recebe por semana. Então, você recebe e vai pagando as contas. E geralmente, quando é por mês, sim, eles pedem um tempo de calção também, né? Então, De aí depósito, você sai de um serviço recebendo por semana para receber por mês, você trabalha um mês inteiro para receber. Só que aí é só o débito automático caindo e tal, e você desesperado. Eu lembro que eu sentia dificuldade quando eu trocava de semana para quinzena. Era muito comum na época também ter quinzenais. Eu já sentia dificuldade imensa. Sim. E às vezes eu tentava negociar com outras coisas. Meu salário agora é quinzenal, posso pagar? Não. Não tem nada a ver com o seu salário. E aí? Essa transição tua, como que foi, tipo assim, para você, no sentido de você tinha uma vida muito, muito estável no Brasil e chegou aqui e daí se deparou com isso? Ou você, no Brasil, você vivia uma vida também, tipo, assim, mais difícil e daí chegou aqui, ficou, sabe, você já sabia como se virar, correr atrás da... Não, minha vida no Brasil era melhor do que quando eu cheguei aqui. Isso não tem como eu falar que aqui era melhor. O que acontece eu tava meio que, como eu posso dizer, não feliz com o que eu estava fazendo no Brasil, mas eu tava muito bem no Brasil. Eu tinha praticamente 19 anos de idade, eu ganhava em torno de 8, 9 salários mínimos. Louco. Naquela época não era ruim, eu trabalhava com vereador, né? Na política você ganha bem. Paralelo à política, eu tinha um segundo emprego, eu trabalhava na igreja. Naquela época eu já cuidava do marketing da igreja. Então eu tinha salários bons. Então, para um jovem que mora em casa, não paga aluguel, não tem despesa, tem sua própria moto e tem o seu próprio salário, você vive bem. Não tem como falar que você vive mal. Fazia faculdade? Fazia, mas eu era monitor na faculdade ainda, porque eu cresci mexendo com esses programas de edição de vídeo, edição de imagem, Photoshop, CorelDRAW, Final Cut. Então, chegou na faculdade, quando eu fui fazer publicidade e propaganda, eu cheguei pro cara e falei, mano, o que você tá ensinando aí, eu não tenho paciência para aprender, desculpa. Tem como eu pular? Ele falou, você pode fazer a prova para isentar a sua matéria. Eu falei, então deixa eu fazer. Ele falou, mas tem que tirar 9,5 para passar. Deixa eu fazer. Aí me deu, eu fechei a prova. Então, eu tirava foto na igreja, fui fotógrafo, então eu não tinha paciência. Então, matéria que eu poderia anular, anulava. Aí chegou um professor e falou assim, cara, você sabe muito sobre software, você sabe os atalhos, você sabe as coisas, por que você não vira monitor? Eu falei, o que é ser monitor? Ficar o display lá? Ele falou, não, você vai me ajudar nas aulas. Eu falei, qual que é o benefício disso? Ele falou, você tem 50% de desconto na sua mensalidade de faculdade. Eu falei, rapaz, 50%? Por que não me falou antes? Aí virei monitor. Então, o período da minha faculdade, tirando o último ano, porque eu não quis, que tinha um TCC, tinha outras coisas para mim. Era ano de eleitoral, que eu trabalhava bem mais em época de anos eleitorais. Não fui monitor. Mas o restante eu pagava 50% da minha mensalidade. Então, falar que eu vivia apertado é ser hipócrita, porque entendeu? tem muita gente, tipo assim, que vive uma vida jovem, né? Que vem para cá, tem esse sonho, tudo, né? De sair do Brasil, aí... Tem uma vida confortável no Brasil, justamente porque não tem essas responsabilidades mensais. Aí, tipo assim, tá estudando, fazendo coisa assim, ou iniciando na carreira. Aí fala, não, vou embora, quero conhecer como é que é. Aí chega aqui e vê que, tipo assim, é batalha todo dia, né? Aí eles desistem, sabe? E jovens que você vê que tem potencial mesmo de crescer, de ser influência, sabe? Para outros, no sentido de eu consigo conquistar, você também vai conseguir. Igual você, assim. E daí, eles desistem fácil simplesmente porque tem essa transição que é uma coisa natural, né? Não, falar pra você que eu não pensei em desistir, também estaria mentindo. Eu pensei. Por quê? Mesmo eu estando voltando, meu chefe, meus supervisores lá, meus gerentes, ficavam me falando, volta, você não precisa disso aí. Porque os caras viam que eu estava trabalhando na construção, que eu estava trabalhando em outras coisas que não era a minha área, ou que não era o meu propósito que eu tanto quis. E o natural do cara falar o quê? Cara, você é um puta profissional, volta. Por que você está fazendo isso? E bate, entendeu? Essas horas você pensa, pô, tô aqui batendo laje, no sol quente, no verão da Itália, 30 graus na nuca.
escorrendo, pingando, você quebrando azulejo no telhado. Porque amigo é amigo, trabalho é trabalho. O cara não quer saber se você é amigo de quem. Minha amiga quer que você trabalhe e se o cara é dono da obra, ele vai pôr o que é ruim pra você, não vai pôr o que é ruim pra ele. Então, nessas horas que eu pensei em desistir, claro que eu pensei. Quem nunca, né? Só que eu falava, cara, eu quero continuar, vou me esforçar. Será que isso vai ser pra sempre? Então eu ficava nessa busca minha sempre de falar, eu quero melhorar. Se for para me trabalhar na obra, eu vou trabalhar, mas que eu quero chegar a ser gerente, que eu quero chegar a ser um mestre de obra. Eu não vou me conter só a ser um labor inicial. Mas não era a minha profissão, não era aquilo que eu sabia fazer. Então essas horas doía. Eu pensava mesmo em desistir, em voltar. Se eu falar, não, jamais pensei em voltar. Até porque não, mas eu voltei. Uma coisa é você pensar, outra coisa é chegar no... Eu cheguei a voltar, mas eu voltei em 2013. Eu voltei pro Brasil. Não entendi por que eu voltei, mas hoje eu entendo. Eu sei que é propósito de Deus quando eu voltei. Porque eu tava muito indignado que eu tava aqui, porque eu não tinha tempo pra nada. Foi no auge do courrier de delivery de... Eu não sei se vocês... Quanto tempo vocês estão aqui? Eu há 4 anos. 4 anos. Desde 2008 também. 2008. Então, acho que talvez você... Em 2014, a gente tentou ir pro Brasil. Então, você sofreu um pouco do que eu passei. Você vai entender. E você vai entender. Você entender. O que acontece é... Londres, na Inglaterra, tem muita coisa que é seasonais. Teve uma época que era todo mundo da construção. Todo mundo trabalhava de construção. De repente, todo mundo era cleaner de escritório. Era todo mundo cleaner de escritório. Depois, não, todo mundo é courrier de moto. Todo mundo virou courrier de moto. Não, agora é courrier de van. Todo mundo é courrier de van. Agora o negócio é abrir oficina de moto. Todo mundo abre oficina de moto. Não, agora é abrir barbearia. Todo mundo abre barbearia. Agora é abrir mercadinho. Todo mundo abre mercadinho. Então, tem muito isso no meio, entendeu? Agora eu vou abrir igreja. Aí abre igreja. Só pra descontrair. Então, tem muito disso, entendeu? Que a galera vai migrando. E aí eu cheguei na época que era muito bom, que era ser courrier de caixa de van. Eu trabalhava na Parcel Force, que é da Royal Mail. Falar que eu ganhava naquela época, em 2010, 1.200 libras por semana era ruim? Não. 1.200 libras hoje não é ruim. Então, pra quem trabalha nessa área. Naquela época, 1.200 conto por semana. Era ruim? Não era. Tinha minha van, não tinha filha, era só eu e minha esposa, para um casal. Ela trabalhava, ganhava mais que uns 300 ou 400 libras por semana, e eu ganhando 1.200. Se eu falar que eu tava... Não tem como, é mentira. Então, mas o Thiago, ele trabalhou na Parcel Force em 2013 e foi aí que ele quis ir embora, porque ele tava ralando, tava aguentando. Foi o que aconteceu comigo. Desespero total. Hoje eu posso falar, eu sofri um burnout. Aconteceu exatamente isso. E daí, no comecinho de 2014, a gente foi. Que ele falou, não aguento mais, eu quero ir embora. Então, em 2013 eu tive isso. A minha filha nasceu em 2012 e eu nunca esqueço. Eu cheguei pro meu gerente e falei, minha filha vai nascer hoje. Minha esposa tá no hospital. Eu fiquei acho que 1 da manhã até as 6 da manhã no hospital e minha filha não nasceu. 7 horas eu fui pro depósito. Cheguei pro meu gerente e falei assim, minha filha vai nascer agora, eu queria voltar. Ele pegou e falou assim, a filha é sua, não é minha. Eu olhei pra ele e falei, eu preciso que você faça sua rota. Eu não vou fazer. Eu te juro, eu entreguei caixa da IKEA, acho que metade voltou depois, quebrada. Eu chutava as caixas dentro da van, eu jogava elas pra cima e pra baixo. Era ódio, era raiva mesmo. Não era ódio, raiva. E aí teve uma amiga nossa que, por infelicidade, ela quis me ajudar. Ela me ligou de FaceTime, de vídeo, pra me mostrar a Ana Luísa que tinha acabado de nascer. Pra mim foi pior, entendeu? Eu trabalhando e vendo aquela cena que eu não pude contemplar presente. É terrível. Aí o ódio foi maior ainda. Aí eu quebrei mais 50 caixas na hora. Então, tudo isso foi acontecendo que vai alimentando sua raiva, entendeu? O desconforto de você. E aí eu falei, não quero. Quero ir embora. Vou embora. Eu entendo isso, porque às vezes eu trabalho com entregas. E às vezes eu tô lá no trabalho e tal, aí minha esposa manda mensagem e fala assim, vai ter a apresentação do Brian na escola. Você precisa pegar uma folga. Puxa, eu não posso pegar folga. É dolorido. É difícil. Então, naquela época, eu fiquei muito ruim. Então, foi quando eu falei, por exemplo, vou embora pro Brasil. Só que, ao mesmo tempo, eu pensava, tô aqui há 5 anos em Londres. Não tô na minha área mais. O que eu faço são esporádicos bicos de marketing. Não trabalho numa agência, não trabalho em nada. Voltar pro Brasil para recomeçar também, não vai ser fácil. Tô fora do mercado, tô desatualizado, vamos dizer. E aí surgiu a oportunidade de eu comprar uma franquia, né? Uma franquia de clínica odontológica em João Pessoa. E eu sou de Goiânia, nada a ver. Tô lá no Nordeste.
E aí, onde que é? Na Paraíba. Tá aqui meu cartão, mentira. Aí, era na Paraíba. Aí a gente montou essa clínica na Paraíba. E se passaram, assim, 10 meses, meu ex-chefe foi ministrar numa igreja em Recife, que é bem próximo de João Pessoa. E ele falou, você pode vir aqui assistir, pra gente conversar e tal? Eu falei, claro, pertinho, uma hora. Fui. Cheguei lá na mesa, sentado, ele virou e falou assim, por que você não volta pra Goiânia? Tô precisando de você. Aí minha esposa olhou assim pra mim, ela era inconformada de estar lá, porque não tinha parente, ninguém tinha nada, nem eu, nem ela. Estrangeiros no Brasil. Éramos estrangeiros dentro do Brasil. Uhum. E aí eu falei, então, não sei se eu quero. E ela só assim. Eu lembro que eu entrei no carro pra voltar pra João Pessoa, ela falou assim, você vai aceitar, a gente vai voltar e a gente vai vender isso aqui e nosso apartamento também. Eu falei, nossa, é uma arma? É um assalto? É um sequestro? O que é isso que tá acontecendo? Te entendo. Empatia. E aí, decidimos vender nosso negócio lá, porque eu já tinha uma vaga de emprego na minha cidade natal, com quem eu já trabalhava, dentro da minha área de novo. Uhum. E eu que achava que era incapaz, que eu estava desatualizado, voltei a trabalhar dentro da minha área de novo, em Goiânia. Só que nesse período eu falo, por que foi Deus? Porque meu pai ficou doente. Eu acho que se eu estivesse aqui em Londres, eu não tinha retornado para ver meu pai falecer, não tinha retornado para ver meu pai doente. Então, pude aproveitar os últimos anos de vida do meu pai, quando ele descobriu o câncer, tive mais perto dele, pude cuidar dele no hospital, pude dar um enterro, fazer o enterro, o sepultamento dele. E o engraçado se passaram 6 meses depois que meu pai faleceu, nós fomos assaltados. Tentaram sequestrar a gente em Goiânia. Uau. 6 meses exatos. E aí, independente da sua crença de quem está assistindo ou não, 2 semanas antes, 15 dias, tinha ido uma missionária na igreja da minha sogra e tinha pedido para orar pela neta mais nova dela. E ela apresentou a menina, que era a Isabela, né, que é do Éder. Aí ela falou, não é essa, é uma outra. Ela falou, não, a outra não mora aqui, mora no Brasil. Então representa ela que eu quero orar, porque Deus vai dar um livramento para eles. E aí ela orou pela minha sogra, representando a minha filha, e ela ligou pra gente, tá tudo bem, não sei o quê. A gente, tá tudo bem, não sei o quê. Não falou nada. Passaram-se alguns dias, ela ligou de novo. Tá tudo bem, não sei o quê. Tá, Ana Luísa tá bem, não tá doente? Não sei o quê. Porque a missionária falou que vai dar um livramento pra vocês, e que é com ela e tal. E aí aconteceu que depois de uns 4, 5 dias da segunda ligação dela, a gente numa drogaria, parado em Goiânia, um cara chega e mete um revólver na gente e tenta sequestrar a gente. Nossa, mano. Caramba. E é um trauma que a Ana Luísa ficou por muito tempo, porque ela era muito criança, tinha uns 2 anos, o cara com um revólver na cabeça, ele falando assim, sai do carro, senão eu mato vocês tudo, sai do carro, senão eu mato. E aquilo ali, quando acabou, a gente falou assim, acho que é hora de voltar, encerrou. Aqui acho que não é mais o lugar da gente. Foi completado o ciclo. E aí a gente pegou e retornou. Então eu fiquei muito assim, tipo, aí quando eu voltei, já voltei diferente. Eu falei assim, eu vou voltar, mas agora eu não quero mais trabalhar no que eu trabalhava. Agora, de fato, eu quero exercer a profissão do que eu sempre fiz, quero fazer o que eu sempre fiz, quero estar dentro do que eu gosto, dentro do marketing, dentro do digital. E aí me dediquei. Nesse tempo que você ficou aqui antes, você já tinha aprimorado inglês e tudo, já estava... Então, the book's on the table, né? Então, quando você voltou a segunda vez, então, fala mais perto do microfone, é porque você tá meio... Quando você... Você quer que eu tire? Quando você voltou, daí teu inglês ainda estava caminhando, ou você já falava? O que acontece? Eu nunca tive vergonha nenhuma de falar inglês. Nunca. Pelo contrário. Eu sempre falava inglês errado. Não porque eu sou ignorante. Porque mesmo se eu falasse errado... você estava aprendendo. Eu tentava me comunicar e eu vi que os ingleses eram muito solícitos em te ajudar. Sim, em te corrigir, em te ajudar a falar melhor. E não essa parte boa é você. que quando eles ensinam... Realmente, eles ensinam de uma forma muito humilde que você nunca mais esquece. Exato. Sempre que você vai falar aquela palavra, você lembra deles explicando. Os ingleses não te corrigem te ofendendo e nem te brigando. Ele te corrige com amor mesmo, tipo assim, te ajudando. E isso eu achava muito bom. Sempre achei, sempre gostei. Então eu nunca tive medo. Ir para a escola de inglês, eu fui muito pouco. Mas na Parcel Force, quando eu trabalhei lá, eu me desenvolvi muito mais inglês, porque eu não tinha contato com muitos brasileiros. Tinha contato com brasileiro? Tinha no depósito, tinha muito brasileiro que trabalhava, mas meu gerente me ligava, o control room me ligava. Então você acaba desenvolvendo aquele inglês de rua. Não é o inglês de escola, universidade. Gramática. Mas é o inglês de comunicar. E aí eu brinco, se você consegue ligar para banco e hospital e conseguir resolver, seu inglês tá bom. Sim. E era o que eu falava, eu já falo com o hospital, já consigo ligar pro GP, porque eles nunca atendem, é fácil a comunicação.
É só você e tu. Então, já tô rasgando no inglês. Boa. Então, já tô rasgando no inglês. Já converso com tu. Já consegue comprar um McDonald's. Já consigo comprar um McDonald's. E você ia trabalhar na Parcel Force, quando você ia entregar, você ia entregar muito em business, né? Não era tanto residencial. Eu trabalhava no centro de Londres. Então, era inglês na rua o tempo todo conversando com os clientes. Então, eu desenvolvi meu inglês. Falar que eu sou fluente, britanicamente falando com acento, jamais. Não vou conseguir. Mas nem com É, quantos anos? mas Porque converso. nem que a vida Eu trabalhei em empresas que eu fazia reunião só em inglês. Até hoje tem clientes meus que só falam inglês. Então, é tranquilo. Mas eu desenvolvi muito mais quando eu estava na Parcel Force e depois quando eu retornei. Em 2000, quando eu voltei, aí eu desenvolvi muito mais. Porque eu falei, não dá. Eu tenho que romper essa barreira e esse preconceito que eu tenho comigo mesmo. De falar inglês. Porque se querer viver aqui sem falar inglês, você vive. Fácil. Tem tudo, cara, hoje. Tem médico em português, tem dentista português, tem comércio, tem tradutor, tem tudo, cara. Tá quase uma Orlando da vida. Mas eu acho que ainda não vai ser uma vida 100% fora do Brasil. Não vai. Não vai. Isso aí é fato. Não vai ser. Você consegue viver, você consegue fazer suas coisas, mas não vai ser uma experiência de morar fora do Brasil. Uma coisa que eu tentei desenvolver foi... Eu comecei a pensar, quanto mais eu me imergir na cultura local, menos falta... como é que é? Menos sentimento de falta eu vou ter do meu país de origem. Por quê? Se você fica... eu não gosto da comida daqui, eu quero a comida do Brasil. Que saudade da pamonha com queijo e linguiça. A vovó Cleo. Que saudade do arroz com piqui, o frango do Goiás. Que vontade da empada. Você é de onde? Paraná, Curitiba. Não tem nada lá, não. Mas olha... Como não? A gente tem o pão de queijo de Minas Gerais, que a gente come lá também. Não, o que tem? Nossa! Mas o que tem tipicamente de lá? Eu não sei. Não tem? Acho que não tem nada, Tá vendo? não. Não errei. Eu sei de onde. Sou de São Paulo. Não, São Paulo tem. Tem o quê? Assalto. Assalto. Eu não vou sentir falta, não. Que saudade daquele assalto tradicional. Brincadeira, verdade, gente. eu sinto falta da mão brincadeira. armada. 2 caras numa moto. Saidinha de banco. Vou te fazer um ponto turístico. Vou te fazer um turismo em São Paulo hoje. Não, a gente vai passar por 2 motoqueiros, um assalto de banco. E depois você sentir o cheiro da marginal. Eu achei que ele ia falar assado de alguma coisa. Eu. Não, mas a gente, por exemplo, cultura goiana e mineira tem muita comida caseira, né? Sim. Que a gente fala que é aquela sensação do gostinho da vovó, né? O sabor da vovó. Não, mas é porque a minha avó... uma avó é mineira, né? Ela tá viva ainda, graças a Deus. Ela é mineira e daí ela sempre fez coisas mineiras pra gente. Daí a minha outra avó era italiana, aí, tipo, sempre misturou. Então, eu realmente não sei qual é a comida do Paraná. Tipo, porque sempre foi das coisas... Aí um voo gaúcho, outro voo paulista... O churrasco é diferente, a carne é diferente. Aí se você fica aqui imerso na cultura, sempre pensando o que te faz falta do Brasil, você vai sofrer mais. Isso é natural. Aí você fica, nossa, tem que ir pro Brasil que eu tô com vontade de comer. Que vontade de comer aquele pão de queijo com doce de leite lá não sei da onde. Então quando você começa a ter mais culturalmente imerso aqui, você começa a ter mais coisa aqui, você sente menos falta. Outra coisa também que é a ambiguidade de que a gente vive aqui. Não sei se você já passou por isso. Mas acho que muitos brasileiros vivem essa ambiguidade, que é o quê? Eu quero ganhar um dinheiro suficiente para me viver bem aqui, mas ao mesmo tempo eu tenho que mandar dinheiro pro Brasil. O famoso pé de meia, né? Tem que mandar pro Brasil o dinheiro. Então essa ambiguidade também é difícil. Aquela preocupação, né? O tempo todo. Você acaba que, para ser sincero, você não vive nem lá nem aqui. Porque seu dinheiro não tá aqui, tá lá. Mas o seu imóvel você compra lá, você não está aproveitando ele, mas está lá. E ao mesmo tempo você não aproveita as coisas daqui. Você não faz uma viagem, você não come uma coisa melhor, você não experimenta uma coisa, você não compra um carro legal. Aí você acaba... Você nem vive lá e você também não vive aqui. Nós tivemos 2 convidadas que falaram isso. Eu achei bem interessante. E agora um terceiro convidado falando. Uma foi a Carol Livistow. Um abraço, Carol. É porque ela foi presa. Carol Livistow. E a outra foi Nossas Viagens por Aí. Pra onde você foi? Não, é o canal. É o canal. Eles falaram assim que é muito difícil
quando você vive aqui, mas você não aproveita a vida aqui. Você tá só correndo para trabalhar, você não viaja, você não tira um holiday, você não descansa. Então, chega um momento que você fala assim, poxa vida, no Brasil, mesmo ganhando menos, mesmo tendo uma condição diferente, eu ainda consegui ir pra praia. Aproveito mais. De vez em quando. Mas se você viver desse jeito, mudar dinheiro pra Inglaterra, você consegue viver lá também? Não. Entendeu? Essa ambiguidade também, e eu super entendo, entendeu? Eu, por exemplo, hoje eu não tenho desejo nenhum mais de voltar pro Brasil. Pode ser que eu precise? Sim. Mas hoje eu não tenho esse desejo. Então, hoje, tudo que eu tenho de bens, propriedades, assets que eu tenho na Inglaterra, né? Então, por exemplo, eu tenho minhas famílias aqui também, que facilita muito. Então, meus filhos estão aqui, minha esposa está aqui, minha mãe está aqui, minha irmã está aqui, meu cunhado está aqui. Os meus cunhados, por parte de esposa, estão aqui. A minha sogra está aqui. Isso ajuda muito. E eu sei que muita gente tem laços familiares no Brasil. Tem pai, tem avô, tem irmão que estão no Brasil. Então, o cara acaba querendo ir para lá com frequência para visitar os familiares. E lógico que faz sentido. Sim. E ir para o Brasil não é barato. Não. Não é barato. Então, acaba que a pessoa ela não vive o que a Inglaterra ou o Reino Unido tem e também não vive no Brasil porque não está lá. Essa ambiguidade é difícil. Então, quando eu retornei, a gente sentamos e conversamos, eu falei, eu não vou viver essa ambiguidade. O que eu tenho no Brasil hoje vai ficar lá e o que eu vou conquistar agora, daqui para frente, eu vou focar na Inglaterra. Então, quando eu voltei, eu não queria mais alugar uma casa pequena. Já queria uma casa com quintal, já queria um quarto para os meninos, para Ana Luísa, já queria um quarto para gente melhor, uma sala, queria um PlayStation, televisão grande. Já fui lá, comprei um carro para mim, né? Porque eu tinha uma BMW série 0 km, fiz um leasing dela, que o pessoal, não vou fazer leasing porque é uma dívida que eu tenho todo mês, eu não sei se vou embora no próximo ano. Então eu não tinha essa preocupação mais. Uhum. Então eu já vinha com dinheiro onde eu queria aplicar para vagas de trabalho dentro da minha área, tanto é que eu fui trabalhar como social media quando eu cheguei. Por exemplo, eu sei que eu tinha currículo suficiente para eu ser um diretor ou um gerente. Mas eu queria, pelo menos, começar na minha área. Então eu falei, não vou ficar brigando por disputar vagas gigantes do mercado. Vou começar por baixo. Então eu apliquei para uma vaga mais simples. E aí fui crescendo, fui desenvolvendo. Com um propósito claro, um objetivo longo prazo formado. Então, quando eu voltei, já voltei com uma outra mentalidade, né? É uma palavra chique que o pessoal usa muito hoje, chama mindset, né? Mindset. Tá na mão. Voltei com um mindset diferente. Mas não tem como, entendeu? Essa ambiguidade eu acho muito difícil. Uhum. Sim, eu conheci um rapaz que ele morou 7 anos aqui. E aquela vida de trabalhar desde madrugada até muito à noite, dormir poucas horas, comer só chicken and chips e essas coisas assim, juntou uma fortuna no Brasil, mas uma fortuna mesmo. 7 anos depois ele foi para o Brasil e 1 semana depois ele sofreu um infarto e deixou tudo. Então, tipo, o que Caraca. adiantou? Deixou tudo. Então, é importante a gente também saber. Eu consigo entender as pessoas que querem fazer seu pezinho de meia, mas é importante a gente saber que o hoje é o presente. Você não sabe do dia de amanhã. E também você não vai sair, né, jogando dinheiro fora, mas, tipo, viva, né, um pouco, aproveite o que você tem à sua disposição, né? Aproveite o caminho, né? Exatamente, é gostoso, entendeu? E outro, esse país aqui, se você vem pra cá com o objetivo de viver na Inglaterra, cara, ele tem muitas oportunidades. Sim. Você consegue, mesmo se você não tem o status aqui no país para você poder viajar para fora, aqui dentro você consegue viajar para muitos locais. Muito lugar legal, e qualquer bacana. Lugarzinho que você vai aqui é muito bonito. É aconchegante, é gostoso. Cada ano eu descubro uns lugares que, cara, inacreditável. Eu descobri agora não é bem um resort, mas é um lugar onde tem as cabanas que fica no meio do mato, assim, no meio do nada. E as atividades que tem para crianças são fazer fogueira Que legal. à noite. O outro é marshmallow. Lá não tem nem sinal de celular. Pra mim vai ser uma loucura. Vai ser tipo você internado, entendeu? Mas eu descobri que tem um Wi-Fi na cabana, entendeu? No chalé tem. Mas eu já até pensei, porque eu tenho aquela antena do Elon Musk, qualquer coisa eu levo ela. Alô, Elon A Musk. Starlink. Coloco ela lá. Mas se bem que é uma floresta, talvez o satélite nem sinal, né? Mas assim, eu nunca tinha visto esse lugar. Uhum. Pô, que legal que eu fui ver o lugar. E aqui dentro de Londres, da Inglaterra, né? Fica tipo 2 horas de Londres. Então,
Cada vez você descobre umas coisas que são dentro, que você consegue usufruir, que é fácil acesso, que todo mundo consegue ir com a família, aproveitar. Eu sou fã daquelas caravanas, que você vai naquelas caravans, ficam lá, tem as piscinas, Sim. beira de praia. E eu adoro aquilo lá. Então, tipo assim, dá pra você, mesmo se não tem status no país, dá pra você fazer muita coisa aqui dentro do próprio Reino Unido, da própria Inglaterra. Muito bom. Você falou sobre oportunidades, né? Então vamos partir um pouco para a área da galera que quer empreender aqui, né? Mas seguindo com a sua história, me desculpe se eu estiver atropelando a linha de raciocínio, a linha cronológica, né? Mas como que você foi parar na Meta e fazer esse trabalho com eles? O que acontece assim, eu trabalhei em muitas empresas brasileiras aqui, eu já foram clientes minhas, na parte de tráfego, né? Já ajudei bastantes empresas, e outras também que não são de língua portuguesa. Então, eu como gestor de tráfego, eu trabalhei muitos anos fazendo gestão de tráfego pago para essas empresas. Para quem está assistindo a gente não está entendendo o que a gente está falando, explica para a gente o que seria tráfego. Droga, tô brincando. É brincadeira, Droga mano. online, tô brincando. É entorpecentes online. Cara, gestão de tráfego vamos dizer assim, grosseiramente dizendo, levar pessoas, o maior fluxo de pessoas até um objetivo que você quer. Seja o seu site, sua rede social, seu blog, ou um vídeo, ou uma campanha publicitária. Então você consegue, através do tráfego, ser mais preciso e objetivo. Você consegue escolher gênero, idade, localização, o que você quer atingir, qual o tipo de público do seu produto, serviço que você tem, que você quer atender. Por exemplo, a gente tem um podcast aqui estrangeiro. O que você quer fazer? Eu quero atingir pessoas que moram na região de Swindon, que tem entre 24 e 35 anos, que fala a língua portuguesa e tem interesse por podcast. Eu consigo fazer com que o seu post, o seu vídeo, a sua imagem chegue até essas pessoas através de uma propaganda paga dentro das redes sociais. E aí o Meta ela é responsável pelo pelo Facebook e pelo Instagram. E o Google é responsável tanto pelo Google quanto pelo YouTube. Então a gente usava essas duas ferramentas mais para poder fazer anúncios. E nesse período que eu fiz de anúncios, eu gerei mais de 2 milhões de pounds em anúncios, que eu investi na ferramenta. Nossa. E isso acaba chamando atenção da plataforma. Porque muito desses milhões que eu investi foi para pessoas de língua portuguesa. Aí os caras falam, pô, o cara mora na Inglaterra fazendo anúncios para língua portuguesa? Alguma coisa tem. E aí eu recebi o primeiro convite do gerente do Facebook para mim na Irlanda em 2019. Eu tava lá. Tava lá. Então, eu fui para Dublin em 2019 e aí eu fui participar de um summit deles lá e eu era o único brasileiro da Inglaterra lá. E aí foi legal que eu conheci português, conheci um outro brasileiro que morava na Suíça. E aí a gente continuou conversando sobre os negócios de tráfego. E aí eu tive uma gerente responsável em me atender aqui na Inglaterra. Então era legal porque eu tenho um suporte mais personalizado junto ao Facebook, porque eu tinha feito muita campanha de língua portuguesa na Inglaterra, que não é um padrão do Facebook, porque a língua aqui é inglesa. E aí, naquela época, eu não tinha investido ainda 2 milhões, tinha investido em torno de 700 mil pounds em campanhas. E aí, passaram-se os anos, a pandemia veio, a pandemia acelerou esse processo muito. As lojas fechadas, tudo foi pro Digital. Então, quem não acreditava, teve que passar a acreditar. E tem gente que ainda não acredita. E tem gente que ainda não acredita. Mas a pandemia acelerou muito esse processo, a gente evoluiu muito rápido nesse processo. Eu trabalhava de casa já em 2019, quando a pandemia chegou, e eu brinco que nem minha esposa entendia direito. Porque às vezes eu tava em casa, 11 horas da manhã, eu falava assim, vamos no supermercado? Eu tenho uma reunião agora que supermercado. Não, você tá em casa, ué. Reunião com quem? Crash Cash. Entendeu? Tipo assim, você tá em casa, se você tá em casa, você tá trabalhando. Porque culturalmente a gente cresceu o quê? Você tem que sair de casa pra trabalhar. Sim. Você tem que ir pro seu trabalho. E agora que o seu trabalho é dentro de casa? E agora que você trabalha dentro de casa? O que você faz? Entendeu? É difícil. Veio a pandemia, agora ninguém saía de casa. Todo mundo fazia o quê? Work from home. Só que eu já tava em casa. E aí, ela começou a entender que das 8, 9 horas da manhã até as 5 da tarde, não tinha como eu sair, porque tinha dia que eu entrava em reunião 10 da manhã, eu saía 6 da tarde de reuniões. Porque todo mundo agora queria. E eu tinha que atender todo mundo.
que uma das empresas que eu trabalhava, ela era um grupo. Só que eu trabalhava para uma empresa no grupo. Agora eu tinha que atender o grupo inteiro de 5 empresas. Entendeu? Uhum. Então, isso acelerou muito o processo. Quem tinha entrega, tipo a Amazon, que eram os clientes deles que eu precisava de muito mais, porque as entregas evoluíram, duplicaram, triplicaram o número de pedidos online, porque tinha que entregar. Uhum. E aí o governo declarou algumas profissões como essenciais. Sim. Você poder trabalhar, tipo courier, van, delivery, NHS, tinha as essenciais. Então, nesse período da pandemia, eu investi muito, não meu capital, mas capital dos meus clientes, em anúncios na internet. Então aí, meu amigo, foi muito trampo. Então, um dos culpados por eu entregar muita caixa nessa época é você. Também. Tem esse lado, né? Eu vou falar pra você, como eu falei pra minha esposa. Constrangendo o nosso convidado. Não é, porque minha esposa fala assim... Constrangendo não, tirando uma história limpa. Eu vou contar a mesma história pra você entender a analogia. Minha esposa fala que durante o parto ela sentiu muita dor. E eu falei pra ela que eu não senti nada. Gosta de brincar com o perigo. Eu não senti nada. Desculpa. Entendeu? Então eu te entendo, sua dor, mas eu não senti ela. Eu tava lá fazendo minhas campanhas tranquilo. Então eu fiz muito anúncio. E aí quando virou esse ano, o Facebook, né, mudou o nome, né, declararam Facebook, Instagram e WhatsApp como grupo Meta. Eles fizeram um grupo na Europa que chama Meta Pro, que é os profissionais mais qualificados do Meta, que estão dentro de cada área, dentro de cada grupo de língua, né? Uhum. E aí a gente é um grupo, acho que de mais ou menos 15, 16 pessoas que falam português. Aí tem angolano, tem português de Portugal, tem brasileiro. E eu acho que eu sou o único, brasileiro na Inglaterra do grupo. Não me lembro de ter visto outro. E aí a gente tem as nossas reuniões semanais com o Facebook. E o legal eles te ajudam muito. Então, você tem muita informação que antes de entrar no mercado você fica sabendo, muitas estratégias, muito feedback que você dá pra galera. Você fala pra eles, cara, muda isso, fala pro seu gerente que tá ruim. Entendeu? Então, tem essas reuniões semanais que a gente tem com eles. Às vezes é quinzenais, às vezes semanais, e tem um encontro anual. Né? Então, tem um encontro anual. O ano passado eu não pude ir, porque eu não fazia parte do Pro, fazia só do Meta. Espero que esse ano eu consiga ir. Esse ano eu consiga ir. Mas foi assim que eu consegui. Foi por causa do aceleramento mesmo dentro da pandemia que eu fiz muito anúncio. Muito. Tenho orgulho de você. Eu também tenho orgulho. Você é um orgulho pra nós. Então eu fiz muito anúncio, ajudei muita empresa que estava precisando de... porque tinha algumas empresas que podiam trabalhar ainda como entrega, ou só atendendo local, ou só por horário marcado, por agendamento. E aquela coisa, quem não é visto não é notado. E quem não estava na internet estaria morto. Porque estava tudo fechado. Uhum. Então, eu não consegui a demanda. Essa é a verdade. Eu tive que falar muito não. E com esse problema, tanto que eu criei, que eu não tinha como atender, eu vi que era um mercado muito promissor e não tinha gente para fazer. Foi quando qualificado, foi quando eu fundei a Comunidade Europeia de Tráfego. Aí eu falei, não, eu preciso ensinar outras pessoas a fazer o que eu faço. Porque se eu infartar... Ninguém vai vir fazer pra mim. Aí foi quando eu fundei a Comunidade Europeia de Tráfego. Foi uma comunidade onde eu falei assim, eu tenho que ensinar a galera sobre isso. Não só trabalhar, mas tem gente que não sabe nem o que é, de fato, o gestor de tráfego, o que é o tráfego pago. E como funciona esse ensinamento? É online? É presencial? É imersão? Você quer que eu conte de início ou como é hoje? Como é hoje? Como é hoje? Como é hoje? Como começou? No princípio. O início. Mas antes de eu falar como é hoje, só para dar um gancho aqui. Fica à vontade. Eu comecei a Comunidade Europeia, na verdade, com uma imersão presencial. Que eu fiz para testar o produto e validar se realmente tinha pessoas interessadas. Então, na primeira imersão não tinha ninguém. Acho que não é... Vou tentar mais uma vez. Na segunda tinha 5 pessoas, depois deu 7 pessoas. Eu falei, ótimo, tá validado, eu acho que pessoas têm interesse nisso. E aí eu peguei e criei a comunidade, que como que funciona? A pessoa paga uma mensalidade, investe uma mensalidade semanal, baixa ou anual, e a gente tinha um encontro toda segunda-feira onde eu dava aula online para eles.
Desde o princípio básico, que é o tráfego, o dicionário, bem no comecinho simples, até a parte mais foi evoluindo. Até chegar hoje, a gente já fala de estratégia de campanhas, a gente já fala de escalar campanhas, investir dinheiro mesmo de fato para que você tenha resultado mais rápido, infoproduto, negócios locais, para quem quer crescer rede social. E aí eu fui ensinando isso toda segunda-feira e fui gravando essas aulas, deixando disponível elas gravadas para pessoas reassistir. Então hoje, se você entra na comunidade, tem mais de 50 horas de aula. A pessoa entra e consegue assistir. E aí eu tinha aquela ansiedade de ver as pessoas tendo resultado muito rápido. Porque eu achava que todo mundo tinha que ser igual eu. Uhum. E nesse processo eu entendi que cada um tem seu tempo, tem seu jeito, sua forma. Então hoje na comunidade eu vejo pessoas que estão ganhando dinheiro já atendendo outras pessoas que estão aprendendo a fazer para suas próprias empresas, vendendo seus próprios serviços. Outras de fato falam assim, nossa, eu posso ajudar outras pessoas como o João. E aí eu começou a fazer também a mesma profissão que a minha. Eu comecei a indicar para essas pessoas clientes. Tem um amigo meu muito próximo que ele era um case meu, que eu falei, cara, eu quero te ajudar. Se você quiser, eu vou te ensinar a fazer o que eu faço de graça. E ele foi em troca de quê? Foi em troca de você sair da moto. Porque ele falava pra mim, cara, eu queria ficar mais perto do meu filho, minha esposa. E eu falei, e é possível você fazer isso. Basta você querer. E aí eu ensinei ele a fazer social media, ensinei ele a fazer tráfego pago. E hoje ele tem cliente e vive disso. Uhum. Ele mora no sul, ele atende muita região do sul. Uhum. E aí eu comecei a indicar para ele. Então assim surgiu a comunidade. Sim. E como ela é hoje. E para quem tá assistindo lá e quer ser um pequeno gafanhoto, um aprendiz de João, como que eles podem te achar na internet? Cara, basta ir lá no meu Instagram, João F. Alves, ou no meu site, eujohnalves.com. Você vai ver um banner da comunidade, porque o site é muito grande. É comunidadeeuropeia-de-tráfego.com. Entendeu? Mas na rede social eu tô sempre falando, tô sempre divulgando. Quem quer entrar, tô postando os resultados da galera. Porque tem muita gente que duvida, né? Igual Tomé, tem que ver para crer. E aí eu posto lá pra galera ver que realmente existe, que acontece, que tem resultado. Muito bom, tô interessado. Só que assim, tem os ossos do ofício. Você viu quando eu cheguei aqui que eu fui fazer, né? Deixa eu só terminar um trabalho aqui. Eu fui conferir, porque eu vim dirigindo e aí eu não tinha como eu conferir as campanhas. Eu tinha subido as campanhas lá em casa antes de vir. E aí eu subi as campanhas, cheguei que ia vir no celular, que chegou a notificação que tinha sido aprovada. Eu falei, deixa eu só ver como é que tá o andamento. Porque você tá, de fato... cuidando do dinheiro do seu profissional que tá te pagando para isso, entendeu? Não dá para você brincar com o dinheiro dos outros. Sim. Se você não brinca nem com o seu, imagina com o dinheiro dos outros, né? Muito bom. Agora vamos falar diretamente com o empreendedor brasileiro aqui que não trabalha suas redes sociais porque não sabe, porque tá desavisado que é por aí que vai hoje em dia. O que você... diz para quem tem, por exemplo, o Instagram bloqueado. Privado? Privado. Adoro. O cara é um puta egoísta. O cara fez uma rede social pública só pra ele. E não paga nada por isso. É o clube do Bolinha. Eu só aceito ver as coisas que eu posto que eu quero. Você já viu isso? É da hora. Faz um grupo do WhatsApp, manda foto lá, velho. É mais fácil, pô. Para de atrapalhar os nomes que a gente quer colocar. Exatamente. Eu acho mais massa que a pessoa manda assim, me segue pra ver. Não quero te seguir, só quero ver. Né? Então, primeiro passo. Se a pessoa quer começar a trabalhar mais a mídia social dela, da empresa dela, desbloqueia, né? Com certeza. Libera aí pra galera ver o seu trabalho, né? Não só... Eu sou assim, não sou coach, mas... O que eu acho assim, mesmo se não é de empresa, se é pessoal, cara, você tem uma mensagem dentro de você que é única. Você tem um DNA seu é único. Então eu costumo dizer que existe alguém sempre na internet querendo ouvir você. Ela não quer ouvir a Kelly, ela não quer ouvir o Alex, ela não quer me ouvir, ela quer ouvir você que está assistindo. Aí você tem a rede privada, né? Você tem o seu Instagram privado. Quantas pessoas poderiam estar sendo abençoadas através de você? Quantas pessoas poderiam estar vendo a sua mensagem? Quantas pessoas poderiam estar aprendendo com aquilo que você passou, com as suas experiências, com as suas habilidades? E aí é onde eu falo que a pessoa é egoísta. Porque você não quer ensinar, você não quer falar, você não quer mostrar aquilo que você já passou para que o outro também não sofra. Ou não passe por aquilo. Ou que aprenda com você. Então não só a empresa, acho que as pessoas teriam que criar
e deixar aberto para que outras pessoas pudessem ser abençoadas através da sua vida. Todo mundo tem uma mensagem, não adianta. Imagina você fazer um podcast desse e você deixar lá o YouTube privado, o vídeo. Só eu vou assistir, o podcast é meu. Gravei para mim. Não faz sentido, entendeu? Uhum. Não é, acho que é o propósito. Aí você fala, mas porque minha rede social é minha. Então cria uma. Por que você está usando a dos outros? Cria uma pra você. Entendeu? Brincadeiras à parte, mas é verdade, entendeu? Eu acho que todo mundo tem algo para falar e tem alguma palavra algo para se comunicar, alguma mensagem para ser levada adiante, entendeu? Mas isso você falou lá no Mastermind, isso virou uma chavinha na minha cabeça, porque a gente acaba se apegando muito a números, né? E daí você estava mostrando lá, tipo assim, se tem 40 pessoas, entendeu? É uma sala de aula, se tem tantas pessoas, é isso, é aquilo. Então, às vezes, você tem, sei lá, você está fazendo uma live, você tem 15 pessoas na live. Cara, tem 15 pessoas ouvindo o que você está falando. Sabe? Tipo assim, se você não estivesse falando nada, ninguém ia estar ouvindo se você não estivesse fazendo aquilo. Talvez uma pessoa seja abençoada de verdade através daquilo. Então, a gente precisa aprender também que talvez o que para você, tipo assim, o que para mim é bobo, eu tô falando uma coisa ali, mas para mim é bobo, eu fico pensando, mas quem que vai querer ouvir isso? Talvez tenha uma pessoa que precisa ouvir justamente isso. 3 coisas que eu vou falar para vocês entenderem. Uma, quem nasce grande é monstro. Ninguém nasce grande. Segunda fala, que eu gosto muito, que é do Érico Rocha. Ele fala que o faixa preta é o faixa branca que não desistiu. Uhum. E terceira, a história do amigo meu, que foi o meu ex-sócio, que ele voltou pro Brasil. Um dia ele abriu uma live e ele foi contar a história dele sobre a paternidade dele. Ele conheceu o pai dele já depois de um tempo, porque a mãe dele era garota de programa. Então ele é filho de uma garota de programa com um cliente. Então ele foi conhecer o pai dele depois. Então ele foi criado com a avó praticamente. E ele abriu uma live para contar a história dele, porque ele queria, de alguma forma, deixar essa live gravada para que outras pessoas pudessem também ser abençoadas. Na live tinha 3 pessoas. No final da live, a pessoa escreveu assim: eu iria suicidar agora. E resolvi viver. Pensa, tinha 3 pessoas na live. A uma escreveu: eu tinha decidido suicidar agora, mas resolvi viver. Então não é sobre números, entendeu? É sobre pessoas. Às vezes basta uma pessoa que está ali precisando ouvir de você. E foi o quê? Foi o depoimento dele, o testemunho dele do que ele decidiu viver a vida independente do que os pais dele eram, ou do que ele era, ou do que os outros falavam dele. E ele deixou aquela live gravada. E ele desligou e me ligou. Falou: João, você estava assistindo a live? Eu estava. Eram 3 pessoas, uma era eu. Ele falou: você estava assistindo? Eu falei: você viu o que eu vi? Eu falei: vi. Ele falou: o cara tá aqui no Instagram me mandando mensagem aqui no privado, chorando. Eu falei: cara, é sobre isso. Você cumpriu o propósito de hoje da live. Não precisa mais nada, você salvou uma vida. Sim. Então, assim, a gente é muito... O nosso ego é muito forte. A gente é muito apaixonado por números. Muito. Eu quero ter 1 milhão de seguidores. Quero ter 25 milhões de seguidores. Igual o Ronaldinho, igual o Neymar. Cara, mas... se você tem 100 e seu propósito está sendo cumprido, cara, valoriza os 100. Sim. São 100 pessoas. É que a gente só vê seguidor, entendeu? Mas de trás no telefone sempre tem uma pessoa. A não ser que você compre seguidores, né? E é robô. Mas se é verdadeiro, sempre tem pessoas ali atrás, entendeu? Então, é o que eu costumo dizer. Então, cara, independente, se você tem 50, 100, 1000, 2000, 3000, valoriza a rede social que você tem. Você lembra da Mastermind de falar, né? Tipo, se você tem 100 seguidores, o que é 100 seguidores? Cara, 100 seguidores é um teatro. 300 seguidores é uma plateia. 1000 seguidores, cara, 1000 seguidores é quase que um evento para brasileiro aqui. 5.000 seguidores tinha no show do Jorge Mateus. Nossa. Agora você tem 5.000 pessoas ali na sua rede social e você não usa. Então é sobre isso, entendeu? Não ter o ego sobre o número de seguidores, mas saber que do outro lado tem sempre uma pessoa que quer ouvir você. E falando para uma empresa, eu achei interessante no início do podcast que vocês falaram da imagem, né, de fotografia, que vocês estavam divulgando. Cara, a imagem é muito importante. Muito. Não só corporativo, mas pessoal também. Levar a mensagem. Você tem um bom Instagram, você tem uma boa imagem, transmitir uma imagem legal. E para a empresa, é mais fundamental ainda. Você tem um posicionamento. Tem empresas que têm Instagram, você entra,
você não sabe nem o que ela vende. E ela culpa a rede social, que a rede social é ruim. Mas a rede social não é ruim, é só você que não está sabendo como utilizar, entendeu? Então, para a empresa hoje, a internet, ela é um meio, entendeu? Que você consegue vender mais, ter sua imagem da sua empresa mais valorizada, como branding, como conteúdo, propagar a mensagem da sua empresa, os valores, os serviços. Tudo isso você consegue fazer na internet hoje. Só que as empresas ainda relutam, né? Por causa do espaço físico, por causa dessas empresas big techs que já surgiram, que estão só no digital, estão só na internet, não tem espaço. Mas ele quer relutar contra isso. Mas a verdade é, se você não está na internet, está perto de morrer. Sua empresa está muito próxima, está respirando com a ajuda de aparelho. Sim. Muito bom. Muito assunto que eu queria conversar ainda, mas eu preciso te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que a gente sempre faz aqui para o convidado. Ok. Se você pudesse dar um conselho para o estrangeiro que acabou de chegar aqui, está meio perdidão, não sabe o que faz, qual conselho você daria, né, de acordo com toda essa experiência que você teve aqui, e também para o brasileiro que está lá e sonha em morar fora, mas sempre fica aquela dúvida, será que vale a pena sair da zona de conforto aqui e arriscar morar fora? Qual seria o seu conselho? Cara, primeiro para o brasileiro que está aqui, eu falaria o seguinte, cara, você é a média das 5 pessoas na qual você convive. Então, o ambiente e a frequência na qual você está diz muito aonde você quer chegar. Então, se você quer ser um empresário, procure estar no meio dos empresários. Procure aprender com o empresário. Procure saber por que o caso dele é de sucesso. Alguma coisa de especial ele tem. Você quer ser, ele já é. Então, se você quer ser um bom motoqueiro, um bom motoboy, cara, cola no cara que é um bom motoboy, que é honesto, que é sincero, que sabe fazer o trabalho bem feito. Que o cara, se quer ser um cara que trabalha na corrida da van muito bom, ande com pessoas que fazem um trabalho excelente, que sabem como que faça, que tem um trabalho. Cara, quero ser um profissional de cleaner, ou quero ser dono de uma empresa de cleaner. Cola em quem é. Participe de evento. Evento é fantástico para você aumentar a frequência que você está. O que é aumentar a frequência, João? É você estar alinhado com o pensamento, a vontade, o desejo de outras pessoas que estão no mesmo ambiente que você. Eu costumo dar o exemplo que se você chega em Londres hoje e vai para uma casa onde só tem cleaner, o que você vira? Cleaner. E só tem motoboy? Motoboy. Construção? Construção. Se o cara trabalha com marketing digital, você vai trabalhar com marketing digital. Então, o que você quer é o ambiente onde você está frequentando. Aquilo que você está frequentando. Então, o cara está aqui, mas se não está conseguindo fazer o que você quer fazer, ou se não está conseguindo migrar para aquilo que você quer fazer, é porque você está na frequência e no ambiente não propício para o que você quer ser. Então, troca. E tem espaço para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Você, como brasileiro, você pode ser o que você é. Ah, eu sou no Brasil pintor. Aqui eu não quero ser. Você pode ser pintor. Ah, eu sou barbeiro no Brasil. E aqui eu tentei porque não deu certo. Mas por quê? Tenta de novo. Você pode ser barbeiro também. Ah, eu quero ser enfermeira, nurse. O que você precisa? Você precisa fazer uma faculdade? Ou você precisa atualizar seu currículo? Você precisa fazer uma atualização, troca? O que é? Procure saber que você também pode ser. Vai haver um processo. Entendeu? Mas esse processo ele vai chegar ao final e no final vai ser muito benéfico para você. Agora, mude seu ambiente, mude sua frequência que você consegue. Agora, quem está no Brasil, está pensando, vou para a Inglaterra, não vou para a Europa, não vou. Além de ser uma decisão muito pessoal da pessoa, o que eu costumo dizer, que me levou a trazer? Eu sempre pensei que eu queria algumas coisas que eu não abriria mão, que era segurança, saúde e educação. E eu não via isso no Brasil uma forma simples e fácil de se ter. Segurança, saúde e educação. Eu pensava muito nos meus filhos. Segurança deles, saúde deles, educação deles. E aqui, querendo ou não, você tem isso gratuitamente. Você tem segurança. Por mais que aqui as pessoas falam que está perigoso agora, mas ainda é muito seguro comparado à saidinha de banco de São Paulo. Uhum. Por mais que você pense que aqui a educação é ruim, mas ainda é gratuita e é boa. Você pensa, hospital NHS é difícil, o GP não me atende. Ainda é gratuita e é boa. Minha mãe tem câncer há 3 anos.
Ela é tratada todos os meses, com os melhores medicamentos, os melhores doutores, gratuitamente. Então, você que está no Brasil, vou migrar ou não vou? Cara, além dessa decisão pessoal, pense em qual é o seu futuro. O que você pensa a respeito do seu futuro. E não tenha medo, jamais. O desafio de migrar é o mesmo de você trocar de uma cidade. Você vai chegar, você vai se adaptar. Chega aqui, cheguei. Ande com pessoas na qual você quer ser também. Incute esse processo. Não tenha vergonha de perguntar, não tenha vergonha de participar, não tenha vergonha de mandar uma mensagem. Cara, eu vi o podcast de vocês aí. Ô Alex, me dá uma força aí, o que eu posso fazer em Swindon aí? Tem alguma coisa que eu posso encurtar meu processo para que eu possa ser igual a você? E quem tá aqui, poder ajudar quem tá chegando. Acho que às vezes eu sinto falta disso, entendeu? Eu vejo muita gente que tá aqui, alguém pergunta, eu tô querendo ir pra aí. O que você acha? Não vem não, fica aí. Pô, mas por que você vem então? Tem espaço para todo mundo. Sim. Eu acredito muito nisso. Muito bom. Senhoras e senhores, John Alves. João, muito obrigado pela sua presença. Tamo junto, obrigadão, muito honrado pelo convite. Fazer uma pausa aí na sua vida busy e estar aqui com a gente no interior. É verdade. Muito obrigado mesmo, estamos honrados. Achamos até que não somos dignos da sua presença, mas muito obrigado. Contem comigo. Tem algum evento seu programado já? Tem alguns eventos pré-agendados. Tem um evento agora que vai ter, para quem é cristão, eu vou estar fazendo no mês de junho, dia 17 de junho, que é o Criative. Criative. Quinta série, hein? Eu vou fazer um workshop sobre estratégia digital, conteúdo cristão, criatividade e tráfego pago para o mercado digital cristão. Para quem que cuida das redes sociais da igreja, ou para quem tem um ministério próprio e quer propagar mensagem, ou para quem quer fazer um Instagram para o meio cristão e não quer aparecer, mas quer mandar mensagem. Vai ser dia 17 de junho, das 1 da tarde às 7 da noite, lá nos estúdios Becos, lá no Beco Digital, onde é a empresa nossa. E como que a pessoa faz para acessar? Só mandar para mim no Instagram, possivelmente vai estar lá no link da minha bio. Vou estar lá divulgando, tem um site, tem a taxa de inscrição, só fazer. E as vagas são limitadas, acho que são 12 pessoas. Vai ser lá no nosso 12 estúdio. Pessoas? Porque o estúdio é pequeno, pô. Que eu gosto de dar muita atenção, entendeu? Eu gosto de dar mais atenção pra galera, é uma coisa que eu gosto mais. Eu não sei também, é a primeira vez que eu vou fazer esse conteúdo voltado pro nicho cristão, né? É a primeira vez. Não sei se tem público suficiente também pra essa galera. Mas agora a gente vai encontrar. Não se preocupe, Vamos conseguir um probleminha pra você. Pessoas é o que a gente conhece. Então, eu vou tem esse evento pré-agendado e outro evento que a gente vai estar fazendo é no mês de julho, que a gente vai fazer um workshop para quem está no mercado digital. E o outro é um evento que é o domínio digital que a gente faz, né? Todo ano. A gente vai fazer, acho que em outubro desse ano. Datas a definir ainda. E para quem está começando nessa área, seria aquele primeiro que você falou, né? Que encontrou o link lá nas redes sociais. Para quem na rede social tem a Comunidade Europeia de Tráfego, onde eu falo de gestão de tráfego. E na Beco Digital, que é a minha empresa de sociedade com o Felipe Francisco, onde a gente ensina o marketing digital desde o básico ao avançado para quem está começando, quem quer começar, que é a mentoria Beco, que é sobre marketing digital e produtos digitais. Muito bom. É isso aí. Para você que nos assistiu até aqui, muito obrigado. Deixa seu like, curte, comenta e compartilha, que assim você nos ajuda muito, certo? Exatamente. Essa é uma maneira de ajudar quem trabalha Paga no que o podcast de graça. Paga aí. É isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima. Tamo junto.